Você já se perguntou por que a Igreja Católica condena os métodos contraceptivos? Hoje, quase todo mundo vê os anticoncepcionais como algo normal, mas a Igreja tem um ensinamento muito claro sobre isso. Será que isso faz sentido? Será que a Igreja está atrasada ou existe uma razão mais profunda para essa posição? Neste vídeo, vamos responder essas perguntas à luz da Sagrada Escritura, do Catecismo, do Código de Direito Canônico e da tradição da Igreja. Além disso, vamos refletir sobre as consequências sociais e espirituais da cultura contraceptiva. Se você quer entender melhor o que a Igreja ensina e por quê, fica comigo até o final. 1. O propósito do ato conjugal: amor e vida. Muitas pessoas veem o sexo como algo apenas prazeroso ou como uma forma de demonstrar afeto. Mas a Igreja ensina que ele tem duas finalidades inseparáveis. Tecla 1. Finalidade unitiva: fortalecer a união entre os cônjuges, sendo uma expressão do amor verdadeiro. Tecla 2. Finalidade procriativa: estar aberto à vida, participando do plano criador de Deus. Um exemplo prático: imagine que alguém compre um carro, mas decida nunca usá-lo para se locomover, apenas para ouvir música dentro dele. O carro ainda pode ser útil, mas ele foi feito para algo maior. Da mesma forma, o sexo não é só prazer, mas um dom com um propósito maior. Catecismo da Igreja Católica 2366. O amor conjugal exige dos esposos uma consciência da sua missão: transmitir a vida. Assim, este amor é fiel à sua vocação de doação mútua e verdadeira. Quando um casal usa métodos contraceptivos, ele separa essas duas dimensões do ato conjugal e altera seu significado natural. Se Deus criou o ato sexual com um propósito tão belo, será que nós temos o direito de modificar esse plano? 2. A Bíblia fala sobre contracepção? Muitas pessoas pensam que a Bíblia não fala sobre métodos contraceptivos porque eles não existiam na época. Mas, na verdade, há passagens que mostram como Deus vê a abertura à vida. Gênesis 1:28. Sede fecundos e multiplicai-vos. Esse foi o primeiro mandamento de Deus ao homem e à mulher. Ele os criou para que gerassem vida e povoassem a terra. Gênesis 38, de 9 a 10, o pecado de Onã. Onã manteve relações sexuais com Tamar, mas derramou seu sêmen no chão para evitar a concepção. Deus o puniu com a morte. Esse episódio é importante porque mostra que impedir a concepção era algo gravemente errado aos olhos de Deus. A tradição da Igreja sempre interpretou essa passagem como uma condenação do ato sexual fechado à vida. Salmo 127, de 3 a 5. Os filhos são um dom do Senhor. A Bíblia ensina que ter filhos é uma bênção, não um problema a ser evitado. Quantas vezes ouvimos pessoas tratando filhos como um fardo? Isso está em total contraste com a visão de Deus sobre a família. 3. O ensino da Igreja ao longo da história. O ensino contra a contracepção não começou agora. A Igreja sempre se posicionou contra essa prática. Santo Agostinho, século IV. A contracepção transforma o casamento em prostituição legalizada. São Tomás de Aquino, século XIII, explicava que a contracepção era contrária à lei natural, pois frustrava o propósito da união entre homem e mulher. Encíclica Humanae Vitae, 1968, do Papa Paulo VI. Reafirma a proibição dos contraceptivos. Alerta sobre as consequências da mentalidade anticoncepcional. Prevê o aumento da infidelidade, da objetificação da mulher e da desvalorização da família. Catecismo da Igreja Católica 2370. Toda ação que, no âmbito da relação conjugal, vise tornar impossível a procriação é intrinsecamente má. 4. O que diz o Código de Direito Canônico? A lei da Igreja reforça que o matrimônio deve ser aberto à vida. Cânon 1055. Define o casamento como uma aliança ordenada ao bem dos cônjuges e à geração da vida. Cânon 1061. 1. O ato conjugal deve ser consumado de forma natural. Quando os casais impedem artificialmente a concepção, eles vão contra essa ordem natural estabelecida por Deus. 5. Métodos aceitos pela Igreja. A Igreja não ensina que um casal deve ter o máximo de filhos possível, mas que deve agir com responsabilidade dentro da moral cristã. Planejamento Natural da Família, PNF. Baseia-se no ciclo natural da mulher para espaçar os nascimentos de forma ética. Exige autodomínio e comunicação entre os cônjuges, fortalecendo o matrimônio. Catecismo da Igreja Católica 2370. A continência periódica nos períodos infecundos pode ser moralmente legítima,
se houver motivos justos. O PNF não é apenas um método contraceptivo natural, mas um estilo de vida que respeita o corpo e a dignidade do casal. 6. As consequências da cultura contraceptiva. A aceitação da contracepção trouxe várias consequências negativas. A banalização do sexo. O prazer se torna mais importante do que o compromisso. O aumento do divórcio e da infidelidade. A cultura do sexo sem consequências enfraquece os casamentos. O aborto como solução para falhas contraceptivas. Quando a contracepção falha, muitas pessoas recorrem ao aborto. São João Paulo II, Evangelium Vitae. A mentalidade contraceptiva reforça a mentalidade abortiva. Além disso, o uso de contraceptivos pode ser pecado mortal, afastando a pessoa da graça de Deus. Conclusão: o chamado à vida plena. A Igreja não condena a contracepção por ser antiquada ou rígida, mas porque quer proteger o verdadeiro significado do amor e da vida. Se você quer viver segundo a doutrina da Igreja, busque mais conhecimento sobre o tema. Converse com o padre ou diretor espiritual. Se já usou contraceptivos, procure o sacramento da confissão. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o ensinamento da Igreja. Leitura recomendada: Humanae Vitae, Papa Paulo VI. Evangelium Vitae, São João Paulo II. Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 2366 ao 2372. Comente abaixo. O que você achou desse ensinamento?